Ora, suas ações estão sendo jogadas para lá e para cá pela fúria do mercado? O tema deste vídeo é como entender essa volatilidade das ações. Analisando os preços de ações Petro 4 e Vale 3 dos últimos 3 meses, houve a seguinte constatação. A ação Petro 4 estava cotada a R$ 33,04 em seu preço mínimo de mercado em dezembro de 2023. E em fevereiro de 2024, atingiu o preço máximo de R$ 42,90, com valorização de cerca de 30% nesse período. Já a ação Vale 3 estava com cotação máxima de R$ 74,09 em dezembro de 2023 e com cotação mínima de R$ 59,76 em março de 2024, o que significa que houve desvalorização de cerca de 19% nesse período. Mas será que está correto a gente avaliar as ações só pelas variações de preços dessa forma? Para comparar o nível de volatilidade de dois ativos, por exemplo, você pode calcular o coeficiente de variação de cada uma delas, que determina o nível de dispersão dos preços da cotação. Vou mostrar passo a passo de forma bastante prática, ok? Fórmula só vou mostrar para dizer que existe, mas a gente vai tentar trabalhar os dados de uma forma bastante prática. Eu vou usar aqui uma tabela de Excel. A gente vai precisar saber o coeficiente de variação dessas duas ações, Petro 4 e Vale 3. O passo a passo para chegar ali são esses, né? Primeiro, preparação de dados. A gente tem que selecionar dados os mais adequados possíveis. Não adianta pegar um dado ou outro, mesmo por amostragem. Não, a gente vai pegar dados totais, tá? Depois a gente calcula média aritmética. Média simples, né? Isso todo mundo sabe fazer. Em seguida a gente calcula variância. Em seguida o desvio padrão. Calma que isso não é palavrão, tá? São matérias que caem no Enem. E por final, a gente calcula o coeficiente de variação. Não vai doer nada, tá? Vai ser tranquilo. Vamos fazer um caso prático, então? Apure o coeficiente de variação da ação Petro 4 com base na cotação histórica dos últimos 12 meses. Só para não pegar um prazo muito curto, vamos pegar pelo menos um ano aqui. O correto seria pegar um prazo maior, mas vai dar bastante trabalho, então a gente pega o período de abril de 2023 a março de 2024, ok? Eu sou Massa, bem-vindo ao canal Finanças Pragmáticas. Vamos lá? Bom, primeiro, seleção e preparação de dados. Temos aqui cotação de fim de mês de abril de 2023 a março de 2024. A data, né? Abertura, preço de abertura do dia, preço máximo, preço mínimo e preço de fechamento. Geralmente, o mais correto, né? É a gente pegar o preço de fechamento. E o volume. Se a gente pegar esses dados do preço de fechamento só no último dia, vai distorcer a nossa análise. Portanto, a gente vai ter que pegar todos os preços de fechamento desse período de 365 dias, ou 366 dias, porque o mês de fevereiro de 2024 tem 29 dias, né? Mas são detalhes. E o volume vai ser importante, porque não posso simplesmente pegar, olha só, não posso comparar, por exemplo, não posso comparar 3 de abril, o preço de fechamento foi R$ 24,49. Só que o volume movimentado é de 66 milhões e 230 mil. Aí no dia 4, o preço de fechamento é R$ 24,27. Porém, o volume é de 51 milhões 837 mil.
são preços de fechamento para volumes diferentes. Então, eu teria que ponderar. Esses dados você pode conseguir em qualquer site que tem cotação de ações. Então, nós temos aqui 3 de abril de 2023, que foi o primeiro dia útil desse período, até o dia 28 de março de 2024, que foi o último dia útil desse período. Ok? Passo C da preparação de dados. Como é que a gente vai calcular, né? Então, tem aqui, a gente vai calcular preço médio ponderado de fechamentos diários. A gente vai pegar todos esses valores de fechamento, todos esses preços de fechamento, vamos ponderar dia a dia. Olha, 3, 4, 5, 6, está até dia 28 de abril, que é o último dia útil do mês. A gente vai ponderar fechamento com volume. Fazendo esse cálculo, o preço médio ponderado do mês de abril de 2023 deu R$ 25,78. Eu vou deixar o link para você, se tiver curiosidade de saber como é feito esse cálculo de preço médio ponderado. Vou deixar o link desse vídeo na descrição, ok? Bom, o cálculo, então, foi feito passo a passo, né? Então, aqui nós temos o do mês de abril, maio, junho, até fevereiro, janeiro de 2024, fevereiro de 2024, março de 2024, mês a mês. Essa coluna representa o preço médio ponderado do mês, tá? Esses outros dados, não se preocupem muito, é só para ter uma ideia. Preço de abertura, máximo, mínimo e o fechamento e o volume é do último dia de cada mês. Eles entraram em conta junto com dados de outros dias e produziu esses resultados. R$ 25,78 em abril, R$ 29,77 em junho e assim sucessivamente, ok? Aqui a gente tem um gráfico da ação Petro 4 com os preços, né? Esse é o preço médio ponderado de cada mês. Pela linha de tendência parece que é de aumento, né? A gente nunca sabe. Com base nesses dados, abril de 2023 até março de 2024, temos aqui o preço médio de fechamento. A gente calcula, então, média aritmética. Como é que calcula a média aritmética? A fórmula está aqui, né? Novamente, quem quiser recordar como se faz, como se calcula a média aritmética, o link vai estar na descrição. Então, aqui, a gente soma todos esses itens. Olha, 25,78, mais 25,37, mais 29,77, mais 29,81, mais 41,56, mais 37,04. Aqui nós temos 12 elementos. Então, essa soma toda divide por 12. Deu uma média aritmética simples de R$ 33,28. Tá? Dá para sofisticar mais o cálculo, mas por enquanto acho que nesse nível já está bom. Então, a média aritmética, média simples, desses preços é de R$ 33,28. Vamos prosseguir. Aqui a gente calcula a variância populacional, porque a gente está usando todos os dados, né, desse período. Se fosse amostra, a gente usaria menos dados. Então, aqui a fórmula é essa aqui, onde variância é igual a cada elemento do nosso conjunto de dados menos a média. Tudo isso é elevado ao quadrado. Primeiro mês, abril, né? Abril de 2023. 25,78 menos 33,28. Mais 25,37, mês de maio de 2023, menos 33,28. E assim sucessivamente. Ok? O resultado que der, a gente divide por 12. Porque são 12 elementos. Mas, para facilitar o cálculo, você pode fazer dessa forma. Isso pode ser feito manualmente ou através de Excel. Você tem aqui 25,78 menos 33,28. Quanto dá? Menos 7,50. Eu desvio. 25,37 menos 33,28, 7,91.
Aqui, por exemplo, 37,04 menos 33,28, 3,76. Aqui dá positivo, né? Positivo. Então, a soma disso tudo tem que dar zero. Porque a gente está pegando cada elemento desse menos a média desse conjunto. Vai dar zero. Aí, em seguida, a gente pega esse desvio, conforme a fórmula, né? Pegar esse desvio, por exemplo, 750, menos 750, vezes menos 750. Vai dar 56,26. Desvio ao quadrado, né? Seria essa parte aqui. Xi menos média elevado ao quadrado. Tá aqui. A gente faz isso para cada mês. Soma tudo isso aqui e divide por 12, que é N é 12, né? Dá 22,95. Esse número seria a variância populacional. Então, aqui a gente está mostrando como foi feito, né? 56,26 mais 62,58 mais 12,33 mais 68 e assim vai, né? Mais 68,54 mais 14,13. Tudo isso dividido por 12. Vai dar 22,95. Até aqui tá fácil, né? Tá um pouco trabalhoso, mas se você fizer a fórmula no Excel, é só copiar. É mão na roda, né? O quarto passo, a gente calcula o desvio padrão. As fórmulas de desvio padrão são essas. Desvio padrão populacional e desvio padrão amostral. Então, desvio padrão é igual. Vamos. Desvio padrão é igual raiz quadrada de somatória de cada um dos elementos menos a média ao quadrado. Aqui, cada dado do conjunto, xi, menos a média aritmética dos dados do conjunto, elevado ao quadrado, dividido por número de elementos do conjunto. No caso de... Na verdade, a gente já fez isso, né? Porque essa parte que está dentro da raiz é a variância. Aqui, no caso do desvio padrão amostral, a única diferença é, em vez de ser dividido por n, é n menos 1. No nosso caso, usamos aí 200 e poucos elementos, né? Vamos usar desvio padrão populacional, ok? Como eu já disse, essa parte aqui, que está dentro da raiz quadrada, é a variância, a gente já calculou na tabela anterior. Não deu 22,95? Variância? Bom, temos aqui então desvio. Vamos calcular desvio padrão? Desvio padrão é raiz quadrada de variância. Então, raiz quadrada de 22,95, não é? Daqui a gente calculou 22,95, tira a raiz quadrada. Tira a raiz quadrada ou eleva a 1 sobre 2. Eleva a meio. Então, isso dá para fazer na HP12C, por exemplo. Fácil, fácil. Se você tirar a raiz quadrada de 22,95, vai dar 4,79. Esse é o desvio padrão. Vamos então calcular o coeficiente de variação. Aí a gente consegue ter uma ordem de grandeza e comparar uma som com outra. A forma de coeficiente de variação é desvio padrão dividido por média aritmética. Aquele número que a gente calculou lá no início. Primeiro cálculo que a gente fez. Então, desvio padrão é 4,79. A gente divide por 33,28, que é a média aritmética. Na verdade, a gente fez esse monte de cálculo para trazer de volta, né? Para eliminar alguns possíveis problemas que pode distorcer o cálculo. Então, ele filtra um pouco melhor, tá? Esse é o conceito. Então, 4,79 dividido por 33,28, coeficiente de variação da ação Petro 4 significa que vai dar 14,4%, de acordo com as técnicas. Pode variar um pouco de autor para autor, mas é basicamente assim. Quando é igual ou menor do que 15%, a gente fala que é de baixa dispersão, ou seja, não tem muita variação.
muito valor para lá, para cá, né? Baixa dispersão. Os dados são homogêneos. Então, maior do que 15%, até 30% é média dispersão. E acima de 30% é considerada alta dispersão. Os dados são heterogêneos. Tá? É isso que significa. Então, no caso da nossa ação Petro 4, apesar daquela valorização puro, né, de 30% em 3 meses, se a gente pegar os últimos 12 meses, ele dá um coeficiente de variação de 14,4%, que está dentro da baixa dispersão. Coeficiente da Vale 3. Lembra que a gente tinha feito no início? Era mais 30% para Petro 4 e menos 19% para Vale 3. Todo esse cálculo que foi feito para Petro 4, eu fiz para Vale 3. E resultou em 5,7% de coeficiente de variação. Isso significa o quê? Significa que a ação da Vale 3, apesar de ter apresentado menos 19% de desvalorização em poucos meses, significa que é menos volátil do que a ação da Petrobras, analisando os últimos 366 dias. Se você analisar os últimos 5 anos, 10 anos, talvez os resultados não sejam exatamente esses. Mas deu para ter uma ideia de como calcular coeficiente de variação e comparar uma ação com outra. Experimente fazer isso na sua carteira. Pegue aí principais ações que você costuma ter em carteira, experimente fazer esse cálculo. Você consegue saber se a sua carteira de ação é muito volátil, pouco volátil, ou está mais ou menos. É um exercício interessante, porque quem fica todo dia preocupado com altos e baixos das ações, é bom fazer esse tipo de cálculo e comprar as ações menos voláteis possível. Lógico que as ações mais voláteis têm mais chance de você ganhar dinheiro. Tem mais chance de perder também, mas sabendo administrar bem, você pode ganhar mais dinheiro, né? É isso, pessoal. Foi tranquilo, não foi? Espero ter contribuído para mais um pouquinho de conhecimento financeiro. Como eu já disse, eu vou deixar links dos vídeos que podem te interessar na descrição. E também aqui em cima vai ter vídeos que podem te interessar. Até o próximo vídeo.